Quando você diz essa expressão, o Espírito Santo, como anfitrião da nossa humanidade, aí você ainda diz o seguinte, que esperar que o Espírito Santo venha, né, que essa é uma expressão que você Uhum, chamar ou esperar que o Espírito Santo venha, que está nas nossas uhum, canções, está na uhum, expectativa e no coletivo, na mente, no imaginário coletivo do evangélico, uhum, pentecostal ou não, tradicional ou sim, não, sim, esperar que o Espírito venha. Quando ele vem, sim, essa é a expectativa dele vir. Mas aí você diz assim: o importante é saber o que acontece quando ele fica. E aí eu te é. pergunto: o que acontece com a pessoa cheia do Espírito Santo? Eu O vou que voltar uma questão acontece? aqui. Quando a gente estudou no seminário, né, a gente estudou uma matéria chamada Teologia Sistemática, né, que é uma matéria bonita, pomposa, né, e o Espírito Santo está lá no campo da chamada pneumatologia, né, que é estudo sobre o Espírito. E eu venho de tradição batista, então o Espírito Santo sempre foi visto com uma certa desconfiança, uma certa preocupação, né, porque ele é um tema, objeto, pessoa do campo pentecostal. Né? O próprio nome, né, as próprias referências que nós temos de avivamento, vai nos levar em algum momento para alguns lugares, para alguns ambientes, né, menos para uma igreja batista a priori. Por onde o Espírito Santo esteve, ou manifestação do Espírito Santo ocorreu dentro do contexto batista, isso terminou muitas vezes com o desligamento dessas pessoas. Ou a igreja foi desligada da convenção, o pastor foi desligado, pessoas foram removidas. Então, o tema Espírito Santo, a teologia do Espírito Santo, sempre foi um tema que sempre gerou preocupações. Eu estou fora do contexto batista há bastante tempo, então eu não sei se ele ainda gera preocupações. Mas eu comecei a refletir sobre isso no início do ano, e depois eu posso explicar motivos que me levaram a essa reflexão. E eu venho numa toada, digamos assim, de reflexões sobre o Espírito Santo, sobre manifestação do Espírito Santo, sobre carisma, sobre mística. E a conclusão que eu cheguei é que quando ele fica, né, quando o Espírito Santo faz morada em nós, a gente tem um compromisso radical com os pobres. Essa é a conclusão que eu estou chegando. Qualquer experiência que seja gerada pelo Espírito Santo me instrumentaliza em direção aos pobres. Me equipa, me ampara, me fortalece para que eu possa atuar na luta por direitos. E isso não tem nenhuma relação com Marx, com Lenin ou com Gramsci. Isso tem relação com os evangelhos, isso tem relação com uma tradição profética que Jesus herdou e que Jesus materializa quando ele anuncia que o reino de Deus chegou. E todas as figuras de linguagem, todo o estofo, né, de histórias que Jesus vem para compartilhar, vem de um lugar que é um lugar pobre, periférico. Não estou falando da Galileia, não estou falando de um ambiente campesino, de um ambiente rural, de um ambiente completamente diferente da experiência de metrópoles, de grande cidade como essa que eu e você e os que estão nos assistindo aqui conhecem muito bem. Então, se o Espírito Santo ficou numa comunidade, se o Espírito Santo ficou num lugar, se o Espírito Santo ocupou corpos, né, porque seres espirituais precisam de corpos para manifestar suas reais intenções. Se o Espírito Santo de fato assim o fez, significa que essas pessoas se projetam, elas se organizam coletivamente. Para onde? Em direção aos pobres, aos vulneráveis. Eu tenho uma certa dúvida, eu tenho uma certa descrença, eu sou extremamente cético em relação a pessoas ou movimentos que se dizem que estão passando por uma experiência de avivamento, de despertamento espiritual e que não estejam com os pés fincados no chão, né? Nessa realidade, nesse mundo. Lembrando que eu estou falando do Brasil, que é um país extremamente desigual, que é fruto de uma experiência de violência colonizadora, de uma invasão. Nós fomos o último país, digamos assim, que a gente chamaria do Ocidente, né? Porque nem ocidentais não somos conhecidos, nós somos latinos, nós somos do sul global, mas nós fomos o último país a abolir a escravidão. Então, toda a nossa história ela é forjada a partir de uma construção de poder muito clara da cor de quem manda e da cor de quem obedece. Então, qualquer despertamento, avivamento que não nos dê lentes para decodificar o Brasil e confrontar estruturas, no meu caso, né, que legitimam todo tipo de abuso, todo tipo de violência, o Espírito Santo não está ali. Pode estar outro tipo de manifestação, pode estar outro tipo de experiência, e eu tenho lido mais sobre isso, eu tenho acompanhado algumas pessoas. Há uma experiência de avivamento hoje, Bujac, que está para além do contexto cristão. Você está na Europa e a gente comprou o discurso de que a Europa, de alguma forma, estaria, né, vivendo uma experiência pós-cristã. Ou melhor, o cristianismo na Europa é uma experiência que já foi superada. Eu estou lendo alguns autores, não cristãos, dizendo que não é bem isso. O que está superado é a institucionalidade. O que está superado é os ritos que acontecem dentro de estruturas, e quando estou dizendo estruturas, eu estou falando do templo, do CNPJ, de todo o arcabouço histórico
que aquela instituição impõe sobre os fiéis. O que me parece é que há um movimento hoje, para além do Brasil, e particularmente também no Brasil e na Europa, de despertamento religioso e espiritual. E o que mais me chama a atenção é o foco. Para onde isso está indo? Para onde isso está indo? Alguns estão cuidando da natureza, alguns estão cuidando de povos originários, alguns estão cuidando de comunidades quilombolas, alguns estão plantando árvores, alguns estão em movimentos sociais. Eu fico muito atento para onde isso está indo. No meu caso, eu estou cada vez mais comprometido não só com o Jardim Gramacho, mas com o meu entorno, que é a Baixada Fluminense. Ei, já tá querendo desistir? Peraí. Fica aqui, assiste até o final. Não esquece de jeito nenhum de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e o mais importante, se inscrever. Fica aí com o pastor Vladimir. Tá ótimo esse corte. Fica aqui com a gente. Então, eu acho uma coisa interessante é que há muitas coisas que você vai falando e eu vou anotando aqui. Olha, o pessoal que está aí querendo buscar um tema, o pessoal que está de sociologia, o pessoal que está fazendo história, está buscando o tema do TCC, já está desesperado. Ouça, leia, veja essa live, porque aqui tem muitos insights para você ir buscar algum tema aí e tal. O compromisso radical com os pobres. Sim. É uma afirmação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem compromisso radical com os pobres. E aí você fez um recorte. Isso não tem uma leitura marxista, gramsciana, não tem uma leitura leninista, não tem nada, porque isso é anacrônico. Né? Isso é anacronismo básico. O compromisso radical com os pobres. Na sua perspectiva, é uma provocação, só para ver se a gente pode pensar alguma coisa assim. Nimrod, lembra desse personagem lá do Antigo Testamento, que desenvolveu tecnologia de caça, e com tecnologia de caça, com acúmulo ele gerou poder, e poder, controle sobre as pessoas, que é o herdeiro de Caim. Nimrod tornou-se o nosso paradigma do ser humano vencedor. Ele é do Vale do Silício, né? Ele é do Vale do Silício, é verdade. Ele é do Vale. Aliás, ele controla tudo isso que a gente está, todas as plataformas onde nós estamos, o que a gente está fazendo, ele tem controle. Ele é do Vale do Silício. Ele tem um púlpito hoje, né? Ele é o paradigma